Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-jogo, a um aquecimento do Campeonato Brasileiro, nona rodada, Vasco e Cruzeiro, jogo em São Januário de um desesperado Vasco, do técnico Álvaro Pacheco, que vem de 2 derrotas, encarando um Cruzeiro que começa a vencer, a respirar na competição. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas e é o 7º colocado hoje no Campeonato Brasileiro. Edu Gerac está comigo em mais um pré-jogo, um aquecimento dessa nona rodada. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Tudo bem? Sim, sem dúvida. Esse jogo é importantíssimo, né, para o Vasco. Como você disse, trocou o técnico novo chegou, já perdeu 2 partidas e agora jogando em casa, né, precisa realmente mostrar serviço, né? O Vasco que tem um que está sendo moldado aí, né? Algumas peças, umas saem, outras entram, enfim, a coisa tem mudado pouco, podemos dizer assim, né? O elenco é até certo ponto limitado, mas sem dúvida muito trabalho aí à frente pro treinador português que acabou de chegar, né? Muito trabalho, o sistema defensivo tá dando aquele trabalho, a pior defesa do Campeonato Brasileiro, né? 19 gols sofridos, o Vasco estacionou na 14ª posição, mas com 19 gols sofridos é questão de tempo, se continuar com esse péssimo desempenho, entrar na zona de rebaixamento. Mas o que você apresenta para nós nesse confronto Vasco e Cruzeiro, 6h30, que o caldeirão de São Januário estará fervendo? Pressão lá em cima, temperatura altíssima, Edu. Não, temos até uma tela para mostrar, né, a equipe do Vasco, os 11 que começaram jogando contra o Flamengo, né, naquela goleada histórica. E aí o que você disse, né? O Léo e o Maicon, né? São os 2 pilares aí dessa defesa do Vasco, mas eu não diria que a culpa tem até essa discussão se é individual, se é coletiva. Eu acho que a questão é montar o sistema defensivo como um todo, né? O Pacheco tem jogando aí com 3 zagueiros, né? Ele jogou nessa partida, começou principalmente nessa partida aí com 3 zagueiros. Contra o Palmeiras também no Allianz é sempre complicado, né? O Vasco começou ali tentando segurar o Palmeiras, mas aí depois que tomou o primeiro gol, a equipe carioca realmente desmontou. E isso é uma coisa que também chama atenção, né, Fábio? O Vasco tem que ter um pouco mais de sangue nos olhos. E essa partida agora contra o Cruzeiro é o momento desse time mostrar realmente que tem aí alguma pretensão de subir rápido na tabela, né? Em termos ainda de sistema defensivo, eu julgo o Léo Jardim como um goleiraço, ele é um goleiro realmente muito bom. É realmente questão mais de posicionamento, eu diria que é mais uma questão coletiva para que as coisas comecem a melhorar. E lá na frente, o David também, que tem vários jogos que eu sinto ele meio perdido ali no ataque do Vasco, né? Precisa ver realmente se esse é o jogador ali para ser o grande atacante, o grande centroavante, a grande referência do ataque vascaíno. Até nessa escalação que você colocou do jogo com o Flamengo, o David nem relacionado foi, né? Foi o Exatamente, Ryan, exatamente. que foi muito mal. Aí contra o Palmeiras, o David virou titular, o Ryan entrou no segundo tempo. O Álvaro Pacheco está tentando encontrar soluções. O Adson estava machucado, voltou contra o Palmeiras. O Paia não jogou contra o Palmeiras, estava machucado, volta. O João Vitor não jogou contra o Palmeiras, estava suspenso, volta. Enfim, o técnico Álvaro Pacheco terá muito trabalho. Ele viu evolução. Eu não vi essa evolução que ele enxergou. Ah, mas perdeu, quem não viu o jogo fala assim, perdeu de 6 para o Flamengo, 2 para o Palmeiras, são adversários que lutam pelo título. É uma evolução. A questão não é o placar, a questão é o que se apresenta. Se a gente olhar os números flash score, foram 28 finalizações do Palmeiras. É muita finalização. O Vasco permite demais que o adversário chegue ao seu gol. E o Cruzeiro, por sua vez, por mais que não tenha o Matheus, que está suspenso, que é um dos destaques da equipe cruzeirense, o time já deu uma embalada no campeonato. Já está lá na 7ª posição. Vem nos últimos 5 jogos de 3 vitórias. O Vasco não tem 3 vitórias em 8 jogos. Então, assim, mesmo o jogo em São Januário, e aí o retrospecto é muito equilibrado, mesmo em casa, o Vasco tem 15 vitórias ao todo, 13 derrotas e 13 empates. É um duelo equilibrado, Edu, porém, o momento é do Cruzeiro, não é do Vasco. E o Álvaro Pacheco falou no pós-jogo com o Palmeiras. Não, eu espero aquela atmosfera que foi diante do Fortaleza, que ele viu, ainda não estava dirigindo o time, estava do lado de fora. Não vai ser essa atmosfera, não vai ser pressão 220 em cima do time do Vasco, Edu.
Exatamente. E uma coisa interessante, eu acho que esse jogo tem muito isso, né? De um lado, o Vasco tentando se rearrumar, tentando se rearranjar ali, principalmente o sistema defensivo, né? É claro que do meio para frente, eu acho que o Payet é o grande nome desse time. Realmente, ele jogando bem, a coisa tende a fluir um pouco mais. Agora, o Cruzeiro, como você bem disse, temos até uma tela para mostrar. Desde que o Fernando Seabra chegou à frente do Cruzeiro, o Cruzeiro vem fazendo boas partidas, né? Eu acompanhei também em loco essa partida entre São Paulo e Cruzeiro no Morumbis. Eu narrei esse jogo aqui pra gente, pra Flash Score. Apesar da derrota, o Cruzeiro mostrou muita eficiência com a bola nos pés. É um time que tem muita aproximação, né? É um time que entra com a bola dominada, entra tabelando dentro da área adversária. Por exemplo, esse resultado é até um pouco enganoso, porque no primeiro tempo só deu Cruzeiro. O São Paulo foi uma linguagem hoje que o pessoal usa, eu não gosto, mas foi amassado no primeiro tempo pelo Cruzeiro. O resultado mais honesto do primeiro tempo, é claro que futebol também é interessante por causa disso, né? O Cruzeiro criou demais, poderia ter feito ali 1 ou 2 a 0 até os 35, 40 minutos. Aí depois até o Cruzeiro teve um homem expulso, aí a coisa melhorou um pouco para o São Paulo, né? No segundo tempo o São Paulo realmente foi bem melhor. Então vai ser um jogo muito legal, muito interessante, exatamente por causa desse embate, né? De um lado temos aí o Vasco tentando arrumar o seu sistema defensivo e do outro lado um Cruzeiro que realmente vem jogando bem, como até colocamos ali no título da arte, né? É um Cruzeiro que está olhando para a primeira página da tabela. Eu não tenho mais dúvidas quanto a isso, né? O Cruzeiro também, no meio de semana, venceu o Cuiabá por 2 a 1. E o Cruzeiro vem embalado. E o Vasco tentando achar um norte, né? Mas o jogo é em casa. O torcedor do Vasco não vai para apoiar o time. O torcedor do Vasco já perdeu a paciência e ele começa a enxergar, Edu, um fantasma. É a Série B de novo, crescendo para cima do Vasco, enquanto do Cruzeiro, que também é SAF. Curioso, né? São dois times que mudaram o modelo de comando no futebol, viraram SAF. O Cruzeiro, muito questionado, o Ronaldo acabou vendendo para o Pedrinho do supermercado BH. E o Vasco, muito questionado a 777, é retirado via justiça. O associativo entra na SAF, a primeira SAF associativa do Brasil é a do Vasco, porque os dirigentes do clube foram para dentro da empresa comandar a empresa, que está acéfala, em relação ao outro sócio, que ele está alijado do processo, e chega em momentos totalmente distintos. O torcedor esperava que Vasco, Botafogo, Cruzeiro estivesse fazendo investimentos bem altos. O Bahia, só o Vasco não está. O Bahia é o segundo colocado, o Botafogo o terceiro, o Cruzeiro o sétimo e o Vasco é o 14º, Edu. Parece que não aprenderam que o modelo empresarial é diferente do modelo associativo. Exatamente, né? E dentro do modelo empresarial há modelos e há modelos, né? Você precisa ver com quem você está se arranjando ali, né? Quem que está sendo o outro lado aí no acordo, porque senão realmente a coisa não muda, a coisa não sai do lugar, né? Sem dúvida alguma, a questão hoje da SAF eu vejo muito por aí, né? Primeiro, os dois precisam querer, né? Os dois precisam realmente estarem olhando aí para o mesmo lado, vamos dizer assim, ou para a mesma direção, melhor dizendo, né? E aí, claro, as coisas vão evoluindo. Porque muitas vezes o caso do Vasco me parece um pouco assim. Não adianta nada achar que a SAF vai chegar, só vai botar dinheiro, não vai querer meter o pitaco dela, não vai querer decidir, não vai querer nada. Não, tem que ser tudo realmente, é um negócio, né? Para os dois lados e tal, então tem que ser tudo arranjado aí de uma forma da melhor forma, arranjado no bom sentido, né? Tudo tem que ser bem amarrado aí para que as. Exato, bem amarrado, bem arrumado para que as coisas possam evoluir. Então o Vasco realmente está tendo que trocar, o Pedrinho, né? Tá tendo muito trabalho aí à frente do Vasco, tá tendo que meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Então vamos ver se dá tempo das coisas melhorarem aí, porque senão realmente a segunda parte do Campeonato Brasileiro para o Vasco vai ser realmente bastante dramática, né? Lembrando que a janela de transferências, que todo clube que está numa pior no campeonato sonha, só abre 10 de julho, né? Então tem muito tempo, só na 16ª rodada, a gente está indo para a 9ª ainda, restam 7 partidas. E já que você falou de SAF, eu estava levantando esse tema, eu convido você, que está curtindo o nosso pré-jogo aqui, o Vasco e Cruzeiro,
Depois que acabar a rodada, com calma, acessa o nosso podcast que eu, o Edu, o Ricardo Oliveira Duarte, nós entrevistamos o Renato Paiva, técnico do Toluca no México, ex-Bahia, Benfica, e ele fala sobre a relação com o SAF no Bahia, proprietário, porque o Toluca tem um dono, e o associativo, que ele já viveu essas 3 experiências. E ele conta um detalhe, eu vou dar só um spoiler, Edu, pra galera ir lá acessar. Tá bem legal essa O conversa. Grupo City tem um formato de jogo para os seus times. Como é que eles conseguem jogar? O Bahia joga igual o Manchester City, recebe relatório, é cobrado por isso? Acesse que você vai gostar desse papo que ficou sensacional. Edu, vamos nessa porque tem muita bola rolando nesse fim de semana, hein? Não, sem dúvida, vamos nessa. Só lembrando que você falou de janela de transferência, o Cruzeiro já se reforçou antes até da janela abrir. Verdade. Né? Já contratou o Cássio, enfim, mas sem dúvida vai ser um jogão, um jogo muito importante para o Vasco, claro. E do lado cruzeirense, vamos ver se realmente o Cruzeiro se firma aí como um time para brigar aí pelas primeiras posições. Não diria para o título, mas pelo menos para a primeira página da tabela, sem dúvida. E o Caio Jorge também, atacante ex-Santos, mais uma novidade na equipe do Cruzeiro. É isso, ponto final, muito obrigado pela sua audiência, deixou o seu like, boa, comentou, palpite pro jogo, então vamos embora, vamos pra cima, compartilhe e claro, se inscreve no nosso canal, até a próxima.